Olá a todas e todos, bem-vindos à Festa Literária de Congonhas, a FLIC. Nós estamos aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre mulheres que leem, mulheres que escrevem e mulheres na literatura. Gostaríamos, primeiramente, de agradecer muito pelo convite. É nossa primeira vez na FLIC. Estamos muito honradas com essa participação hoje. Sim! Então, vamos nos apresentar. Meu nome é Jéssica de Sá, eu sou bibliotecária, formada pela UFMG, onde eu também fiz meu mestrado e atualmente eu curso doutorado em Ciência da Informação, pesquiso sobre leitura e adoro fazer mediação de leitura. Atualmente eu sou bibliotecária na Biblioteca Pública de Santa Luzia, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu sou Melissa de Sá, como vocês já devem ter percebido, nós somos irmãs. Eu sou formada em Letras pela UFMG e eu sou professora no Instituto Federal de Minas Gerais. Inclusive, sou professora no campus Congonhas. Então, eu fico muito feliz de ter sido convidada aqui para a FLIC. Eu sou formada em inglês, mas o meu mestrado e o meu doutorado foram em estudos literários. Então, estou aí dentro dessa pesquisa da área de literatura e eu pesquisei especialmente autoras mulheres. Eu sou também escritora, autora da série Metrópole, que é uma série com 2 livros, Metrópole Despertar e Metrópole Caos, que é uma série de distopia. E também sou autora de vários contos espalhados por aí, em antologias e de forma solo. Então, a nossa palestra ela vai ser dividida em 3 momentos. Primeiro a gente vai falar então sobre mulheres que leem, depois de mulheres que escrevem e, por último, mulheres na literatura. Mas, inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre o nosso contexto atual, que todo mundo está vivenciando, esse desafio muito grande desse ano, que é a pandemia, né, de Covid-19. Então, essa questão da pandemia, ela trouxe para a gente muitos sentimentos, né? Aflorou aí questões como o medo, aproximação com a morte, o isolamento, a solidão, conflitos de opiniões, conflitos políticos, é uma situação muito complexa. E o que a gente percebeu nessa situação de pandemia? Isso já sendo noticiado por diversos jornais, online também sendo noticiado, de que a busca por livros aumentou, tanto a busca como a venda de livros aumentou nesse período de pandemia. E o que a gente pode pensar com relação a isso? Ao meu ver, assim, sabe, Melissa, eu acho que não é uma situação igual muitas pessoas tendem a pensar, de que agora como todo mundo está em casa, todo mundo de home office, então já que está todo mundo sem o que fazer em casa, estamos à toa, vamos ler. Eu acho que isso é um discurso um pouco vago, sabe? É aquela velha ideia da leitura ligada ao ócio, a leitura como coisa de gente à toa, que não tem o que fazer, como um luxo, né, que você pode prescindir. Na verdade, eu acredito na leitura como um direito, como algo essencial à vivência dos sujeitos, das pessoas. Então, eu acho que a gente falar um pouco dessa leitura como uma coisa de quem está à toa é um discurso vago e também complicado, porque tira esse sentido, esvazia a leitura do seu sentido. Eu acredito mais que esse aumento do número de vendas, na busca pelos livros, ele esteja relacionado ao movimento de voltar-se para a leitura durante um momento muito difícil, um momento desafiador. Então, está mais relacionado a essa busca por sentidos. As pessoas estão buscando sentidos, buscando compreender os fenômenos e os sentimentos, os pensamentos que são decorrentes desses fenômenos, desses acontecimentos, né? O que você acha? Eu acho também que é muito, assim, raso dizer isso, né? Que as pessoas estão lendo porque elas estão tendo mais tempo. Eu acho que isso é até um certo desrespeito com a realidade de muita gente que, na verdade, está passando por situações muito difíceis,
A gente está, né, aí com taxas de desemprego, pessoas tendo que se virar, muita gente no home office, principalmente mulheres, né, a gente falando de mulheres aqui, acabam acumulando home office com o trabalho das famílias, cuidar de criança. Então, assim, dizer isso, eu acho que é uma falta de respeito com a realidade que a maioria das pessoas está vivendo nessa pandemia, né? E assim, fica parecendo que tá todo mundo deitado em casa, né, lendo um livro. Sendo que eu acho que não é bem assim. Eu concordo com você, eu acho que a leitura, ela é um direito, né? Antônio Cândido falava isso sobre o direito à literatura. E também pensando que acho que além dessa questão que você apontou sobre a busca de si, né? Eu acho que isso acontece mesmo, né? Momentos difíceis a gente se voltar para a literatura para tentar entender o que está acontecendo, né, com a gente, ou mesmo tentar ir para outro lugar, né? Que evoque outras reflexões. Mas eu acho que tem uma questão de acesso também, que foi muito importante. Várias editoras fizeram promoção de livro. Teve muito livro, principalmente em e-book, de graça. Então, eu acho que por causa da pandemia, a gente começou a ter uma relação um pouco mais diferente com a tecnologia. Então, assim, depender da tecnologia para contato com outras pessoas, né, para conversar. A gente aprendeu a mexer em programas que a gente nunca achou que ia aprender a mexer. E eu acho que um deles também foi o leitor digital. Das pessoas passarem a pensar que, poxa, a gente pode ler no computador, a gente pode ler no celular um livro, e eu acho que tem uma questão de acesso também, sabe? De promoção. Eu não sei dizer, eu não vi nenhuma pesquisa sobre o aumento de vendas de e-books especificamente, eu só vi sobre vendas de livros em geral. Mas eu acho que seria interessante pensar aí, né? Será que a venda de e-books aumentou? Né? Eu acredito que sim, eu acho que você falou tem tudo a ver, sabe? Bem relacionado com essa questão de acesso também. E essa ideia de que a leitura ela pode contribuir para o bem-estar das pessoas, no sentido aí, né, dessa construção de sentidos, de que essa leitura ela vai ser uma amiga, né, em momentos desafiadores, ela é muito antiga. E uma antropóloga que eu estudo, né, que é a Michelle Petit, ela estuda especificamente leitura e leitores. Ela fala que ela cita alguns exemplos de algumas épocas em que isso que aconteceu agora aconteceu, né? Então, assim, ao longo do século XX, né? Por exemplo, na época da concentração, dos campos de concentração nazistas, né? Os deportados que estavam ali nos campos de concentração, eles perceberam que a leitura, a recordação dos textos lidos, né? Essa recordação mental mesmo dos textos lidos, tinha um papel preponderante ali na manutenção da vida mesmo deles, né? E de modo semelhante, nas prisões militares de argentinos, uruguaios, também homens e mulheres redescobriram a importância vital dos textos lidos ou recordados. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um grande aumento das práticas de leitura por parte da população civil. E também foi percebido isso um dia depois do 11 de setembro, que lá em Nova York, né, após o atentado, uma multidão foi às livrarias nova-iorquinas comprar livros, enquanto todos os outros comércios diminuíam, né, a frequência, o público, as livrarias estavam lotadas, abarrotadas de pessoas. Então, a gente percebe que não foi só nesse momento de agora, em outros momentos no decorrer da história que apresentaram essas crises, vamos dizer assim, momentos de crise complexos, as pessoas se voltaram para a leitura. Então, a gente percebe que há algo na leitura que ela permite a reconstrução das pessoas perante situações extremas e difíceis. Eu acredito, assim, que existe algo realmente que nos compele para a literatura, de qualquer forma que ela se dê. Seja quadrinho, seja ler um romance, contos, alguma coisa assim, nos compele. Eu lembrei muito de um discurso da Ursula Le Guin, quando ela ganhou um prêmio de literatura, que ela diz que a literatura é essa ferramenta nesses tempos difíceis, que ajuda a gente a remodelar ideias, né? E ela dá um exemplo, por exemplo, de que uma vez já se acreditou no direito divino dos reis.
e hoje não mais. Então, assim, essa remodelagem das ideias, ela acontece socialmente. E uma das grandes forças de remodelagem de ideias é a literatura. E eu acho que não é à toa que a literatura é tão atacada em tempos difíceis, com censuras, com queimas de livros. A gente vê aí nos períodos da história onde queria, né, viver mais assim numa espécie de pensamento monolítico. A primeira coisa que some são os livros da prateleira, né? E é interessante pensar em relação à pandemia. Eu acho que a pandemia ela fez nascer e fez morrer muitos sonhos. E eu acho que essa é a grande tragédia, digamos assim, dessa pandemia. Porque muita gente teve, né, a vida interrompida, ou projetos e tudo mais, mas muita gente, pela primeira vez também, se sentiu compelido, se sentiu com a possibilidade de fazer alguma coisa. E eu acho que o nosso podcast surgiu disso, né? Que era um projeto que a gente sempre falava que ia fazer, vamos fazer o podcast, e de repente, no meio da pandemia, a gente conseguiu um empurrão para a gente fazer isso. E eu não acho que é uma questão necessariamente de tempo, eu acho que tem a ver muito com você querer ter uma voz para falar. Né? Então, a gente teve o surgimento de vários Instagrams literários, podcasts, páginas. Eu acho que isso também está ligado aí com essa proliferação da leitura. E aí a gente iniciou Mulheres em Tempo. Eu acredito que, particularmente no nosso caso, essa volta para a literatura, ela não foi nem tanto uma questão de ler, porque ler já era uma prática do nosso cotidiano, mas sim uma questão de compartilhar nisso que tange a tornar públicas as nossas ideias, a compartilhar o que a gente estava lendo. Então, assim, nós criamos o nosso podcast Mulheres em Tempo, que o objetivo dele é falar sobre a conexão entre mulheres e livros. O primeiro episódio foi no mês de abril, logo ali, bem no início da quarentena mesmo, a gente se propôs, acho que está muito ligada ao propósito mesmo, né, Melissa? Essa questão da pandemia nos ativou isso, digamos, né, de um propósito de querer compartilhar as nossas experiências de leitura e sempre colocando em pauta livros escritos por mulheres ou livros que tenham a temática relacionada a mulheres, porque nós duas estamos sempre muito ligadas a essa questão do empoderamento feminino, trazer esse protagonismo da mulher, a mulher na literatura. Então, nós criamos esse podcast. Quem tiver interesse, gente, sigam nossa página no Instagram, procurem, está em todas as plataformas de podcast, nosso podcast Mulheres em Tempo. Sim, vai ser ótimo ver vocês por lá. E a gente pensar, assim, né, em mulheres que leem, né? Eu acho que a Jéssica, mais do que ninguém, eu sempre digo que a gente tem pesquisa dos dois lados. Nós pesquisamos as mesmas coisas de lados diferentes. Né? A Jéssica pesquisa as leitoras, né, a relação com a leitura, e eu pesquiso a literatura em si, né, os temas literários. Então, eu acho bem interessante essa conversa que a gente faz, porque a gente consegue fazer essa ponte que muitas vezes na nossa área não é feita, né? Assim, a gente fica em mundos isolados, a letras e a ciência da informação. Mas a gente tem que pensar que essa vontade de compartilhar na leitura, ela é muito real. Como que você já viu isso na sua pesquisa, Jéssica? Essa necessidade das pessoas de não apenas ler o livro, mas de sair dizendo para todo mundo ler. Como que é isso? Na minha pesquisa de mestrado, eu estudei blogueiras, né? Blogueiras literárias. Então, eu tive a oportunidade de entrevistar 8 blogueiras. E aí, elas falavam muito disso. O depoimento delas foi todo baseado praticamente nisso, nessa necessidade de falar, de ser ouvida, de falar e ser ouvida, né? Ter uma voz ativa, conseguir se expressar e ser ouvida, ter ali um espaço para poder colocar sua opinião. Então, assim, o leitor, né, a leitora, no caso dessas blogueiras, não basta só terminar aquele livro, há de se falar sobre ele. Eu quero falar sobre o que eu li e eu quero dar a minha opinião. E eu quero conversar com quem leu esse mesmo livro, com quem tem o mesmo gosto literário que eu. Eu quero poder criticar, eu quero poder
né, falar, eu quero poder fazer comentários, eu quero discutir o final da história. Então, assim, essa necessidade de falar, ela está diretamente ligada a essa questão de ser ouvida para essas mulheres também, né? E eu acho que essa questão do compartilhamento, ela nos toca muito também, né? Que nós também fizemos o podcast. E as leitoras, falando especificamente de leitoras mulheres, nós temos uma situação no Brasil de que a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, ela identifica que as mulheres leem muito mais do que os homens aqui no Brasil. Isso é uma questão cultural que não é só do nosso país. Uma análise de outros países da América Latina, né, por exemplo, Chile, Colômbia, México, revelou também que nesses países as mulheres são mais leitoras de livros que os homens, representando aí uma média de 55% do total. Esses números, por que eles são importantes da gente analisar? Eles demonstram o grande número de mulheres leitoras que existem, né? E isso tem uma importância social muito grande, porque demonstra esse protagonismo da mulher com relação à literatura. Então, essa possibilidade da construção de um pensamento cada vez mais crítico, reflexivo, autônomo, por parte dessas leitoras, né? E por que isso acontece? Por que as mulheres leem mais que os homens, né? De onde que a gente pode fundamentar isso? Existem algumas teorias de sociólogos, estudiosos do assunto, que eles vêm dizer que essa diferenciação de leitores segundo o sexo, elas estão aí atreladas à socialização mesmo das mulheres. Então, as mulheres, a socialização feminina, ela vai acontecer de um modo que as meninas, né, as moças, as jovens, né, as adolescentes, elas vão ser muito mais vigiadas pelos pais, né, numa cultura bem patriarcal de que as mulheres têm que ficar em casa, então elas são bem mais vigiadas, tem uma socialização muito voltada para a obediência. Então, nas atividades escolares, né, a escolarização da mulher também é maior. Então, porque as mulheres, elas seguem mais as normas escolares, as obrigações escolares, e por estudarem mais, elas também acabam se dedicando mais à prática da leitura. Também nesse sentido de serem socializadas para ficar mais introspectivas, mais reclusas, enquanto os homens, os garotos, adolescentes, eles são socializados para atividades mais gregárias, no sentido de incentivados a atividades em grupo, atividades esportivas, a ficar no quintal, né, a ficar uma brincadeira mais livre, uma brincadeira mais solta. Então, devido a essa socialização diferente entre os gêneros, é que as mulheres, né, isso é uma teoria, uma explicação de por que as mulheres são mais leitoras do que os homens no Brasil, na América Latina e em tantos outros países também. Eu acho interessante pensar, pegando o gancho aí dessa questão da leitura, a gente tem mais leitoras, mas a literatura ainda é um espaço muito masculino. Ainda é visto, os homens escrevem, né? Mas as mulheres que estão lendo, né? E aí a gente vê essa disparidade muito grande. Se a gente pensar principalmente no mercado editorial brasileiro, quem é o escritor brasileiro publicado, ele tem um perfil. Ele é um homem, ele é branco e ele é da região sudeste do Brasil. Então, assim, e a gente tem essa aí nos prêmios, né? Nos jabutis da vida, são as vozes que são as vozes mais ouvidas. Mas é interessante pensar que a mulher teve sempre uma ligação muito importante com a literatura. E eu me lembrei agora da ideia do início do romance como gênero, né? Como um livro em prosa longo, né? O romance apareceu no começo do século XVIII, porque até então a gente tinha poesia, poema épico, né? Que eram muitas vezes escritos em latim, escritos né, em grego, ideias para homens muito educados, né? Lerem, homens assim, educados no sentido de escolaridade, lerem, né? E aí, de repente, a gente começou a ter um movimento de mulheres letradas, pela primeira vez, né, no século XVIII, nessa burguesia emergente, que
estavam lá e queriam ser leitoras. O que a gente vai ler? Mas, ao mesmo tempo, elas não tinham acesso a aulas de latim, a aulas de grego, para conseguir ler esses grandes poemas épicos, esses tratados clássicos, porque elas não eram permitidas irem até esse lance de estudo. Elas eram alfabetizadas em suas línguas maternas, mas não nessas línguas clássicas. E aí, uma grande, né, existem vários fatores, né, na criação do romance, não é só esse, mas esse foi um fator importante. As mulheres foram as primeiras grandes leitoras dos romances. Então, porque era a literatura que elas tinham acesso e elas compravam. Então, foi uma questão também editorial de um formato novo que até então não existia, que é um livro longo lá, suas 200 páginas, escrito na língua inglesa, italiana, espanhola e não necessariamente, né, em latim, que estava vendendo, né? A gente depois acaba entrando em outros formatos, como romance de folhetim, também que foi espalhado, digamos assim, por mulheres leitoras. Então, assim, a participação da mulher como leitora, ela está em momentos definitivos da literatura, inclusive esse da criação do romance. E a gente vai ter, inclusive, na história da literatura de língua inglesa, né, que é a literatura que eu me especializei, a gente tem várias autoras de romances. A gente tem a Jane Austen, né? A gente vai ter as irmãs Bronte. A gente tem uma linhagem dessas mulheres que escreviam romances, porque era o gênero que elas podiam escrever, porque elas não sabiam latim, não sabiam grego. E existia um movimento na época de romance como um gênero menor, que é coisa do povão, que é coisa que até mulher lê, né? E aí hoje a gente tem o romance, na verdade, como grande gênero literário, né? O que a gente mais vê por aí. Então, eu me lembrei dessa questão. Mas o número de mulheres romancistas é muito menor do que o de homens romancistas. Nós vamos ter uma parte só para falar das autoras. Aí Sim. A gente vai poder polemizar mais essa questão. Mas isso que você falou é muito interessante, de que a prática da leitura, ela ser considerada uma coisa mais feminina, né? Isso a Michelle Petit vai falar que em várias culturas a atividade de leitura ela é frequentemente associada ao comportamento feminino. E eu me lembro, inclusive, em uma biblioteca escolar que eu trabalhei, tinha um menino de 11 anos que ele era um ótimo leitor, né? Um excelente leitor. E à medida que ele foi crescendo e tudo, ele foi negando que ele gostava de ler. E aí ele foi cada vez mais se ausentando da biblioteca. E quando eu abordei e perguntei, né? Por que você sumiu? Por que você não gosta de ler? Nunca gostei de ler, eu gosto de futebol. Então, assim, nesse momento eu já percebi esse afastamento da leitura por essa questão de querer se identificar com os outros garotos, querer participar de atividades mais gregárias e enxergar a leitura como uma coisa mais feminina, né? Até um medo de ser acusado, né? De ser feminino, vamos dizer assim, né? Então, a leitura ela acaba sendo uma prática associada à questão da mulher. A gente tem até um gênero de literatura, né? Que é a literatura de mulherzinha, né? Isso, literatura de mulher. O romance de banca. Que é considerado como inferior, né? Uma literatura de mulherzinha e tal. Mas a Michelle Petit, eu falo muito da Petit, gente, porque eu adoro, assim, acho fantásticas as ideias dela, eu pesquiso muito. Ela fala que essa questão das mulheres serem as maiores leitoras, né, em número de leitoras, faz também com que o desenvolvimento cultural aconteça, porque as mediadoras de leitura são, em maioria, mulheres, né, que estão à frente dessa atividade de mediação de leitura, de desenvolvimento cultural, agentes de cultura, são mulheres. Então, ela até usa uma frase interessante, que eu vou me permitir citar aqui, que ela diz: onde as mulheres são mantidas à margem da escolarização, à margem da vida social, o escrito não circula com fluidez. Então, essa importância também, né, da educação das mulheres, porque elas promovem esse desenvolvimento cultural.
né? E como a maior parte da população leitora no Brasil, as mulheres brasileiras ocupam cada vez mais esses espaços, atuando no incentivo, na mediação da leitura. Então, é muito interessante a gente analisar, né, esse interesse e a busca da mulher pela leitura como forma dela construir também o seu empoderamento, né? Tornando-se capaz de expressar sua voz, de acessar um contexto cultural, né? Esse contexto tão desigual que favorece a homens e mulheres, papéis tão distintos, né? Mas a mulher, à medida que ela tem esse empoderamento de ser leitora, de ter acesso a essa leitura crítica e poder refletir sobre isso, é também um ato de resistência contra essa estrutura patriarcal, né? Sim, com certeza. E a gente pensar que à frente, né? Você falou que as mulheres estão à frente dessas posições de mediação de leitura, mas até pensando na internet, né? Quem são as booktubers, né? Quem são os Instagrams de livros, blogueiras literárias, né? Em sua grande maioria são mulheres, assim. Isso é uma questão até fácil de observar, assim, só de navegar um pouco, né? Na minha pesquisa, inclusive, sobre as blogueiras, eu não tinha inicialmente a intenção de pesquisar somente mulheres, mas quando eu fui fazer a amostra da minha pesquisa, a amostra foi totalmente feminina. Então, assim, isso acabou sendo um dado muito interessante para a pesquisa também, de mostrar esse protagonismo dessas mulheres que vão para o meio virtual, disseminar a leitura. Então, assim, acaba que a gente percebe isso, essa quantidade grande de mulheres. E agora falando, então, sobre as mulheres que leem, que escrevem, perdão, que a gente até começou a falar um pouquinho, Eu né? já pulei na frente, gente. Já pulou na frente, então vamos debater. Eu pensei da gente debater um pouco esse termo, né, Melissa, que é um termo muito, assim, polêmico, que é o termo escrita feminina. Então, assim, o que seria uma escrita feminina, hein, Melissa? O que você acha desse termo? Olha, existem várias escolas literárias que vão aí advogar pela essa ideia de escrita feminina. Um grande nome seria a Kristeva, né? Que ela vai falar, né, que a escrita da mulher é diferente da escrita do homem. E ela falava isso num lugar de afirmação, no sentido de, tipo assim, vamos valorizar a escrita feminina. Né? Ela existe e ela tem que estar no lugar. Então, vem de um lugar de querer empoderar, digamos assim. Mas eu acredito que ele acaba colocando uma ideia muito binária de gênero, de que existe a escrita feminina e que existe a escrita masculina. E que a escrita masculina ela é a padrão, ela é a universal, e a escrita feminina é a escrita feminina, é uma outra coisa. E aí, eu acho que a gente já chegou num lugar de debate na teoria literária que, a meu ver, isso não faz o menor sentido mais. Pensar em escrita feminina, que existiriam características inerentes à mulher que fariam ela escrever de uma certa forma. Porque aí a gente está apagando várias questões que perpassam a escrita, que não é só essa questão de gênero binário. Como que a gente ia falar, então, de pessoas transgênero, queer, todas essas outras categorias. E as categorias de raça e classe que perpassam tudo isso. A escrita só pode ser duas coisas, eu acho que já virou uma coisa extremamente problemática, apesar de que eu ainda vejo muita gente falando de escrita feminina. Eu acho que o termo ele ainda não sumiu da crítica literária, nem da crítica especializada, nem da crítica jornalística, digamos assim, dos blogs. Eu acho que essa palavra ainda fica pipocando. Mas a essência seria que as mulheres teriam uma escrita mais intimista, mais suave, e que os homens teriam uma escrita assertiva, uma escrita mais com menos advérbios, né? Tinha até uma coisa de que mulheres usam mais advérbios do que homens para escrever, né? Umas coisas assim. E eu acho que isso já caiu completamente por terra, porque eu acho que cria uma situação muito excludente do que é universal e do que não é. Eu acho muito complicado esse termo, porque é aquilo que você falou, existe a escrita, que é a do homem, né? E existe a escrita feminina. Então, em muitos contextos, sendo muito colocada essa escrita feminina como uma coisa menor e inferior. Então, eu acho muito complicado a gente falar. E assim,
todas as mulheres escrevem da mesma forma, para poder falar que existe uma escrita feminina, né? É um pouco estranho. E eu assisti uma vez uma palestra com a Sandra Goulart, que foi, inclusive, sua orientadora de mestrado, em que ela debatia essa questão do termo de escrita feminina, né? E ela falava que era totalmente contra o uso desse termo, e ela criticava um outro ponto também que é interessante, que ela disse que muitos teóricos, né? Aí você vai saber explicar melhor. Muitos teóricos da literatura, eles criticam as mulheres que colocam protagonistas homens. Então, assim, como você, mulher, se diz feminista, se você, no seu livro, colocou lá um protagonista homem, então você não é feminista, né? Mas, na verdade, o que a Sandra falou nessa palestra, e que eu concordei muito, é que as mulheres podem escrever sobre qualquer coisa, inclusive sobre homens. Então, por que não? As mulheres podem falar sobre tudo, né? Seria essa a ideia, que a gente não precisa, por exemplo, nós duas que estamos discutindo no podcast livros escritos por mulheres, tem livros escritos por mulheres que têm personagens homens e nós discutimos esses personagens homens em toda a sua complexidade, né? Então, assim, as pessoas têm um certo erro aí numa interpretação, né? Ao meu ver, uma interpretação um pouco errônea, ao dizer um tipo de coisa nesse sentido, né? Sim, eu acho que o termo escrita feminina, e assim, tendo sido orientada pela Sandra, não poderia ser diferente, eu acho que ele é essencialista e eu acho que ele funciona para qualquer outra minoria, no sentido de produzidas por indígenas, produzidas por pessoas negras, produzidas por mulheres, que eu acho que tem uma diferença muito grande. Porque quando você Isso usa... seria importante de ressaltar, né? Que é escrito por mulheres, que são escritos por negros, indígenas, escritos por, né? Sim, e é uma questão que quando você usa como adjetivo, feminina, negra ou qualquer outra coisa, você está falando que existe um jeito de escrever que é específico e que o que sobrou? O que é o universal? O que é escrita ponto? O que ninguém fala? Escrita masculina, escrita branca. Isso não existe. Então, assim, a gente está marginalizando essa escrita. Eu acho que resolve muito facilmente. Igual, por exemplo, o título da minha tese de doutorado, que é Distopias escritas por mulheres. Resolveu. Né? Eu não estou falando que todas elas escrevem do mesmo jeito, que elas estão na mesma caixa, que elas estão do mesmo jeito, mas é importante na minha pesquisa dizer que foi escrita por mulheres, porque eu estou fazendo uma pesquisa em relação a esse assunto. E eu acho que, assim, não é muito difícil a gente perceber essa diferença que pode parecer sutil, mas ela faz uma diferença de significado muito grande. E essa questão da escrita feminina também, ela acaba virando uma caixa que dita regras. Então, por exemplo, se é escrita feminina, então tem que ser intimista, tem que ser poética, tem que ser só sobre mulheres protagonistas, tem que ser sobre a vida das mulheres, que muitas vezes tem que ser a vida doméstica, né? Sobre os assuntos do lar. Ou romance, encontros amorosos. Então, além desse problema de caracterizar o estilo das mulheres, as preocupações, a gente tem o problema da representação, que a escrita feminina, ela representaria somente certas coisas, que se ela representar outras coisas, não pode. E aí vem nessa questão que você está falando de representar homens. Gente, homens fazem parte da humanidade, né? Então, assim, eu acho que a gente discutiu no podcast, inclusive, o livro da Ursula Le Guin, né, que Os Despossuídos, e o protagonista é um homem. E o livro trata de diversas questões de gênero interessantes, questões de sexualidade muito interessantes. Então, assim, não é só porque o protagonista é homem que o livro seria, digamos assim, menos feminista. Pelo contrário, eu acho que tem muitos livros com protagonistas mulheres que, na verdade, perpetuam valores patriarcais. Que a gente fica pensando aí nessa ideia do romance como o único objetivo da vida, né? Então, a gente tem que ver que não é só porque foi escrita por mulher, que é feminista, acho que tem essa diferença, e também não é porque foi escrito por mulher que ele tem que falar só sobre mulheres. Eu acho que é um pensamento muito reducionista. Por que os homens podem falar de tudo e a gente fica só reduzida a essa questão? É uma crítica que eu vejo muito também. Por exemplo, eu comentei da Jane Austen, que foi uma autora do século XVIII,
que escrevia majoritariamente sobre o ambiente doméstico feminino, né? Então, ela é uma das primeiras romancistas de grande proeminência, por ser uma mulher dessa época, vivia extremamente enclausurada em casa, né? E ela escrevia sobre o quê? Sobre a vida dela. Então, o que tinha? Situações de família, casamentos, problemas, né, na vila, aquelas coisas assim mais que eram do que uma mulher como ela tinha acesso. Mas, na verdade, se a gente for olhar, a descrição da Jane Austen dessas pequenas relações nos diz muito de como era a política do século XVIII. Então, eu vejo um desmerecimento também em retratar a vida das mulheres no sentido da vida doméstica, como se a vida doméstica fosse... isso aí é história de amorzinho, é história de, por exemplo, orgulho e preconceito. É história de uma mulher querendo achar um marido, gente. É só isso. Mas, assim, quais são as razões que levam essa mulher a ter tanta preocupação na vida dela de achar um marido, né? Quais são essas relações sociais complicadas, de classe, de gênero, que aconteciam ali? Então, eu acho que a gente se limita muito tentando pensar no que pode, que não pode ser representado, no se o livro tem um protagonista homem, então a gente não pode discutir o livro, ou não merece falar sobre isso, sabe? Eu acho que a gente tem que sempre expandir os horizontes, não restringir os horizontes. Todas as macroestruturas estão presentes ali no micro, né? No mundo micro. Por exemplo, você citou aí o exemplo da Jane Austen, no mundo micro dela, todas as macroestruturas estavam representadas, né? Dava para perceber. E sim, eu acho que um exemplo contemporâneo seria a Helena Ferrante, por exemplo, que também escreve sobre a vida cotidiana de mulheres e que também está falando de questões macro muito sérias sobre a família. Sociais. Sim, sobre a sociedade italiana. Então, assim, questões muito profundas. Ao mesmo tempo que a gente tem a Ursula Le Guin, que está lá escrevendo sobre ficção científica em outros planetas, experimentos sociológicos, está falando de política, está falando das coisas no nível macro. E também é válido, gente. Né? Eu acho que tem um lugar para todo mundo. E a gente E aí tem a Melissa de Sá falando sobre uma distopia pós-apocalíptica também. Também questionando estruturas sociais. Uma outra questão, eu acho que é a questão do mercado editorial, da dificuldade de publicar sendo uma mulher, né? Então, assim, a gente vê que tem menos oportunidades. Então, assim, eu sendo uma mulher que já estive aí no mercado para publicar meu livro, eu vi isso muito claramente, de que existem algumas portas que elas são fechadas. Um exemplo que me deixou muito chocada, e eu sempre conto ele, foi durante a Bienal do Livro de São Paulo, que um garoto entrou no stand e ele pegou o meu livro, e aí ele começou a folhear o livro, ele estava junto com o pai dele, ele era um adolescente, devia ter uns 15, 16 anos, e aí ele falou, pai, eu quero levar esse livro. E aí eu ficava em pé no stand, assim, tipo, para oferecer autógrafo, pegar uns leitores lá, e eu já fui assim, falar, vou lá conversar com o menino, né, autografar o livro que ele quer levar. E aí o pai virou e falou assim, mas olha que Melissa, ó. E aí falou assim, leva esse outro aqui, ó, Tiago. E apontou um livro de um colega, autor da editora. Não leva esse negócio, não. E o menino realmente largou meu livro e levou um livro, né, de um outro autor do stand. E eu lembro que eu fiquei em choque. Eu fiquei tipo assim... O quê? Assim, baseado no nome da capa, essa pessoa não comprou meu livro. E eu vejo isso em relação a outras, né, colegas escritoras que relatam as mesmas dificuldades, às vezes, de não ser chamada para eventos literários, para compor a mesa de discussão, né? Tipo assim, vamos fazer um evento sobre escritoras. Aí tem um monte de homem falando sobre escritoras, né? Ou, assim, de não ter a mesma oportunidade dentro da editora de fazer propaganda, ou mesmo de ser escolhida o seu livro, né? A gente tem na história várias autoras que usaram nomes masculinos para conseguir publicar. Um grande exemplo, J.K. Rowling. Né? J.K. Rowling que colocou as iniciais aí. Hoje a gente sabe que ela é mulher, obviamente, mas no início foi uma sugestão do editor justamente para ninguém saber que era Joanne, tipo assim, para não atrapalhar as vendas de Harry Potter. Então, assim, a gente tem uma tradição. A Mary Shelley também começou publicando com o nome do marido, né? Sim. Depois que assumiu o verdadeiro nome. Sim, a gente tem a Catherine Burdikin, que era uma autora de distopias.
na década de 40, que ela escrevia com o nome de Constantine Murray, tipo assim, um nome de homem, e décadas depois que foram descobrir que, na verdade, era ela. Então, assim, esses artifícios são utilizados justamente porque as portas são fechadas, né, para as mulheres. Tem a George Eliot também nos Estados Unidos, que também escrevia com esse nome George, né, e depois foi se descobrir que ela era mulher. Mas, assim, é um preço muito alto a se pagar, né, escrever sob um pseudônimo masculino, porque quer dizer que você vai estar para sempre por trás daquela fachada, né? Nas sombras, né? Nas sombras. E aí, já que você entrou nessa questão das publicações, já falando das mulheres que escrevem, vamos falar então das mulheres na literatura. Eu queria falar um pouquinho primeiro sobre a questão da Joanna Walsh, né, que foi a criadora do movimento Leia Mulheres, que acabou sendo criado em 2014 como uma hashtag no Twitter e acabou expandindo assim um fenômeno mundial. E aqui no Brasil a gente tem os clubes de leitura Leia Mulheres, né, dando essa ênfase em vamos ler livros escritos por mulheres. E aí a Joanna Walsh ela vem falar para a gente sobre essa desigualdade de gênero evidenciada nas publicações, porque as mulheres escrevem tanto quanto os homens, mas elas são menos lidas e menos publicadas. Vamos dizer assim, menos publicadas e menos admiradas, menos reconhecidas, como você deu o próprio exemplo aí do garoto que não levou o livro Metrópole porque tinha o nome de uma mulher, né? Então, assim, além de que os livros escritos por mulheres, eles são marginalizados também por avaliadores, por revisores, pelas revistas literárias, e muitas vezes livros escritos por mulheres, eles possuem uma capa feminina, assim, né? Bem entre aspas. Então, é uma capa ilustrada com flores. Às vezes não tem nada a ver com o livro, mas aí viu lá que é uma autora mulher, aí coloca uma flor, né? Algo assim, bem relacionado a esse universo estereotipado do feminino, né? E os adjetivos usados para descrever esses livros, usados pela crítica, né? No caso, eles muitas vezes descaracterizam a escrita da autora, afirmando, por exemplo, que o livro é delicado, quando na verdade o livro é franco, ou falando que o livro é delicioso, quando ele é satírico. Então, assim, é aquela ideia que a gente está discutindo, né? Que os homens escrevem de uma maneira assertiva e rígida, e as mulheres escrevem delicadamente, que elas floreiam e que elas escrevem de forma íntima, né? Acolhedora. Então, assim, todos esses estereótipos ligados aí a essas publicações. Teve até um movimento no Twitter, alguns anos atrás, acho, já tem um tempo, uns 5, 6 anos atrás, que alguém começou a fazer. E se as capas de livros de autores homens, principalmente estavam falando da literatura jovem adulto, né? Então, dos John Green, da vida, né? Essas coisas, fossem com o nome de mulher, como seria a capa? E aí tem a capa, por exemplo, né, de, sei lá, Cidade de Papel, e aí tem uma menina na capa, né, sendo que, porque o livro é do John Green, é um mapa. Então, assim, bem neutro. Sendo que Cidade de Papel é sobre um romance entre dois adolescentes. Tipo assim, o tópico da história é amor. Então, assim, por que não tem um coração na capa no livro do John Green? Mas tem um coração na capa. Quem é você, Alaska, é um cigarro, né? Uma fumaça ali. Se fosse escrito por mulher, ia ser ali uma menina com tanto de flor, uma caixa de bombom. E aí, assim, eu acho que a gente começa a criar estereótipos até de marketing digital mesmo, para divulgar livros que tem sempre a ver com essa coisa de você vai ganhar um mimosinho com um livro. E aí o mimosinho é o quê? Entendeu? É um trenzinho fofinho, mesmo que o livro não seja sobre isso. E aí eu acho que a coisa começa a entrar num lado tão tenso, que é que você falou da crítica desvalorizar o livro imediatamente por ele ser escrito por mulher, ou é considerado um ótimo esforço literário. Tipo assim, esforço literário, né? Nem se compara à obra de fulano de tal, né? Essas coisas assim. E a gente tem um boom de autoras no início do século, agora, né, no século 20, 21, de autoras desse gênero, young adult, né, jovem adulto, que escreveram livros como Jogos Vorazes, Divergente, que são todas... A Stephanie Meyer, com Crepúsculo, pessoas gostem ou não, mas é um fenômeno literário. E esses livros são completamente desconsiderados pela crítica.
assim, num sentido de que, isso, mesmo dentro do gênero jovem adulto, que já é um gênero desconsiderado, ainda tem esses livros que são de mulheres, né, que tem triângulo amoroso, que tem coisa... Mas, gente, nos outros dos homens também tem. Não, essa ideia, né, de que as mulheres só escrevem romance, né? Ah, a mulher escreve muito romance. Sim. Gente, mas homens também escrevem romance, né? No sentido assim, romance Gente, romântico, Nicholas né? Sparks tá aí, né, gente? Nicholas Sparks, Harold Holmes, tantos autores aí que escrevem, homens que escrevem romance, né? Então, assim, essa questão de que as mulheres são românticas, né? Na verdade, não, gente, as mulheres podem escrever sobre tudo e já escrevem há muito tempo sobre tudo, né, Melissa? Sim, nossa, gente, é só dar uma olhadinha na história da literatura escrita por mulheres aí, né? Tem uma questão, eu tenho uma grande amiga que é uma autora de terror e de suspense psicológico, que é a Karen Alvarez, e ela fala dos preconceitos que ela sofre para conseguir publicar dentro do gênero terror, que é um gênero considerado masculino, né? E como que muitas vezes as críticas ao trabalho dela vêm dessa ideia assim, não assustou, sabe? Assim, a mulher não sabe escrever terror, porque ela não sabe falar de violência, ela não sabe falar de susto. E a gente tem que começar a pensar assim, mas terror é só violência e susto? Não que ela não seja capaz de fazer isso, porque na obra dela ela faz muito isso, mas assim, e as outras coisas, né? E eu vejo que os livros dela às vezes sofrem esse tipo de ataque. Inclusive, eu vejo que também a representação de mulheres más na literatura, que é uma coisa que eu estava conversando com ela, é muito difícil, que as pessoas elas não gostam de ler sobre mulheres más. Então, assim, gente, ela era má. A personagem era má. Não tem como. Tipo a Gillian Flynn, né? Que coloca geralmente muitas mulheres vilãs, mulheres assassinas, mães ruins, né? Que ela adora colocar uma mãe bem maldosa. E aí muitas pessoas falam, por exemplo, que ela não está sendo feminista, que ela é antifeminista, porque ela coloca uma mulher má. Mas, gente, ela coloca mulheres... Ela coloca mulheres reais. Então, assim, mulheres não são só pessoas boas, não são só anjos celestiais e mães sagradas. Mulheres também são más. Então, assim, eu acho que é muito interessante isso, sabe? Até essa própria crítica que é feita sobre ela faz a gente ter uma reflexão interessante. Por que não? Por que não falar de mulheres más? Por que não escrever sobre mulheres assassinas, mulheres cruéis? Por que não falar delas, se elas existem, né? Então, eu acho que a gente já pode ir caminhando para o nosso encerramento, Melissa. Tem algo a acrescentar? Vamos. Eu só queria falar um pouco ainda de que, às vezes, esse termo, né, literatura por mulheres, ou literatura que representa mulheres, algumas pessoas falam assim, mas esse termo é um pouco excludente, né? Eu acho que não, porque eu acho que quando a gente fala mulheres, a gente está falando de todas as pessoas que se identificam como mulheres. Pessoas que se identificam como mulheres. Eu acho que aí a gente pode entrar em recortes mais específicos, né? Mulheres negras, mulheres indígenas. E eu acho que a gente sempre vai ter esses recortes que, né, interseccionam a questão das mulheres, mas que isso tudo sempre que é levado em conta quando a gente fala literatura por mulheres. Literatura por mulheres não é só mulheres brancas, né? Que eu vejo também que foi um problema do Leia Mulheres em alguns lugares, né? Que assim, leia mulheres para você leia mulheres brancas, né? Então, assim, a gente também procurar a diversidade, não só nessa ideia de mulheres e homens, mas em todos os níveis possíveis, porque eu acho que a leitura, ela agrega a gente a entender a experiência do outro. E isso é muito importante. Eu acho que principalmente nesses tempos que a gente vive, a gente precisa entender a experiência do outro. E a literatura nos traz a experiência do outro. Você está lendo, sei lá, a Odisseia, e você está lendo a experiência de um homem grego antigo que faz coisas que pra gente não faz o menor sentido hoje em dia. Mas durante aquela experiência de leitura, você entende a lógica dele. Você fala, nossa, tem a lógica dele aqui dentro. A gente lê a Helena Ferrante e entende a lógica de uma mulher de meia idade, napolitana, vivendo de maneira X. Então, quando a gente diversifica a nossa leitura para ler pessoas fora da nossa zona de conforto, sejam homens, sejam mulheres, a gente também está exercitando essa nossa habilidade de empatia.
questão da vivência da alteridade mesmo, né? A vivência da alteridade que a literatura permite. E eu acho muito interessante você destacar isso. Inclusive, né, essa crítica feita ao ler Mulheres, né, de realmente incluir mais obras, parece que o movimento, pelo menos aqui no Brasil, tem levado essa crítica em consideração, tem procurado diversificar um pouco mais essas leituras, essas mulheres, né, que estão lendo. E eu acredito que, assim, como a Joanna Walsh coloca... como ela colocou, né, quando ela criou essa hashtag Leia Mulheres, ela diz que espera que um dia não seja mais necessário a gente fazer esse movimento em prol da leitura de livros escritos por mulheres, porque o que espera-se é uma igualdade, né? Então, que as mulheres sejam naturalmente lidas tantos quanto os homens e que não seja feita essa discriminação, essa exclusão por o livro ter sido escrito por uma mulher. Então, a gente espera que um dia todo esse movimento ele não seja mais necessário, né? Que a gente consiga atingir essa igualdade de uma maneira que as pessoas possam ler livros escritos por pessoas diversas, né? Então, acho que é essa nossa mensagem final por aqui, né? Falando sobre as mulheres que leem, mulheres que escrevem, as mulheres na literatura. E agora vamos indicar os nossos livros de cabeceira. Melissa, você quer indicar o seu? Olha, a minha última leitura, na verdade, foi uma leitura de um conto no Kindle da Amazon. Eu não sei se muita gente tem familiaridade com esse formato, que é você compra um único conto, né, para você pode ler no seu celular, no seu computador, por um preço baixinho, assim, R$1,99, R$2,99, e aí você lê aquele conto rápido. Eu gosto bastante que eu leio, às vezes, um por noite, e aí você tem aquela sensação que você está visitando vários mundos, né? E o último que eu li foi O Fim e o Começo de Todas as Coisas, que é um conto de terror da Karen Alvarez. Então eu recomendo muito que vocês deem uma olhada lá na Amazon. Esse conto ele é bem impactante, deixa a gente meio angustiado, mas eu gostei muito. Água, água, água. Ouvia o som das ondas quebrando lá na praia, indo e voltando, indo e voltando. Era tão fácil se deixar levar por elas. O mar é astucioso, meu avô me disse uma vez, quando eu era uma menina muito, muito diferente de agora, e ainda estava aprendendo a mergulhar. Você precisa respeitá-lo, ou ele vai engolir você, viva, como um monstro. Uau! Karen Alvarez, gente, recomendação aí, autora nacional. Bom, o que eu vou indicar aqui, meu livro de cabeceira, é o Circe, da Madeline Miller, que eu estou lendo, estou amando. É uma história muito envolvente, assim, avassaladora, porque ela vai fazer uma releitura da personagem da mitologia grega, né, que é a Circe, a feiticeira da Odisseia, de Homero. Falando em Odisseia, ela vai colocar a Circe como protagonista e fazer aí uma releitura dessa narrativa, dessa história da feiticeira. Então, assim, muito envolvente, gente, assim, e eu fico pensando na pesquisa enorme que ela fez de mitologia para poder escrever esse livro fantástico. E eu vou ler aqui um pedaço para vocês, um parágrafo que eu separei. Entre os deuses, há alguns que têm o dom da profecia, a habilidade de perscrutar as trevas e vislumbrar quais destinos virão a ser. Nem tudo pode ser previsto. A maioria dos deuses e dos mortais tem vidas que não são ligadas a nada. Elas se emaranham e serpenteiam, ora aqui, ora lá, sem seguir nenhum plano traçado. Mas também há aqueles que portam seus destinos como forcas e cujas vidas seguem tão retas quanto tábuas, não importa como tentem desviar. São esses que nossos profetas conseguem ver. Nossa! Ai, agora eu fiquei com vontade de ler. Muito bom, gente. Leiam Circe da Madeline Miller. Então, aí ficam nossas indicações aqui de leitura. Espero que todos tenham gostado, tenha sido proveitosa a nossa palestra. E terminamos aqui muito felizes por participar da Flick e muito agradecidos. Sim, com certeza.
Espero que vocês comentem e aproveitem essa ideia de compartilhar a leitura para compartilhar também essas ideias. Então, um abraço para todos e todas que assistiram. Um grande abraço, gente. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima.